Porque eu era uma pessoa rebelde. Eu achava que servir a Deus era fazer a minha maneira, do meu jeito, sem controle, sem freio nenhum. Eu achava que o que eu tinha que fazer era do meu jeito, não tinha pastor que me parasse. Porque na minha cabeça, como se eu estou fazendo para o Senhor, eu tenho que pedir permissão. Se é para o Senhor que eu estou fazendo. Só que o Senhor, ele começou a ministrar no decorrer da minha vida, quando eu entrei na comunhão com Deus, e mostrar para mim que as coisas não são bagunçadas. Tudo que a gente vai fazer para o Senhor, nós temos que ter ordem e decência. E quando você começa a aprender a ouvir e a obedecer, aí você começa a fazer conforme o Senhor quer. Você começa a ministrar e fazer as coisas conforme o Senhor quer. Só que tudo é debaixo de obediência. Porque o Senhor, até para começar, a missão dele na terra, ele teve que ter obediência da parte do Pai. E assim ele conseguiu passar por tudo que ele passou, por mim e por você, para que hoje nós estamos aqui, de pé, ainda que alguns no meio de nós estão doentes, uns no meio de nós não estão 100%, mas estão aqui. Como a diaconisa falou, Andressa, por mais que você ande devagar, mas caminhe. Por mais que às vezes é difícil, mas caminhe. Porque é necessário, irmão, porque a gente parado, Deus não se movimenta em nada nas nossas vidas se nós estamos parados. Mas quando nós estamos se movimentando, as mãos do Senhor também começam a se movimentar em prol da minha e da tua vida. E quantos das nossas famílias são alcançados por estarmos no dia de hoje, sexta-feira, dentro da igreja, buscando ao Senhor. Quando muitos já estão programando, pensando no carnaval, pensando na folia, pensando no que vão fazer, no pecado da carne, nós estamos aqui, escolhendo da melhor parte, buscar o Senhor. Ouvir a tua palavra, o seu discernimento e a sua direção. Porque é essa maneira que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Então eu sou grata a Deus por essa casa, por essa família, comunhão com Deus. E falo que aqui eu já me sinto em casa. E eu me sinto mais tranquila aqui pregando do que lá na sede. Eu falo que aqui eu fico mais tranquila. Que não tem tanta pressão, né? A gente é mais à vontade. E para não ficar só nas minhas palavras, eu já quero estar aqui pedindo para os irmãos abrirem suas Bíblias, que fica em Lucas. Glória a Deus. Lucas 4, do 16 até o 21. E eu também quero agradecer, né, a minha amiga que está sempre comigo, a missionária Eliene. Eu falo que Deus colocou ela na minha vida porque eu sou uma pessoa muito estourada. Eu era, né, gente, porque Deus está tratando. Eu era uma pessoa muito estourada. E ela é o oposto de mim em tudo, gente, em tudo. E eu falava assim, Senhor, como que a pessoa pode ser tão calma desse jeito? Aí Deus falou assim, ó, vou colocar ela junto com você. Porque quando você vê que você está muito estourada, você olha para o lado. Aí a calmaria dela vai trazer para o seu lado. Aí eu falo, por isso que todo mundo zoa, falar que nós duas é Marta e Maria, que nós, a tocha e o fogo. E nós duas tá sempre juntas mesmo, porque eu, da mesma maneira que eu acredito no ministério dela, eu intercedo pela vida dela, assim ela também é uma intercessora na minha vida. Então a gente tem muito a compartilhar, a gente aprende muito, aprendemos muito juntas também. Todos os nossos ministérios a gente cresceu junta e assim Deus vai trabalhando. E eu falo para vocês, valoriza quem Deus coloca, homens e mulheres de Deus ao seu lado. Valoriza uma amizade como essa, porque essa sim vale você investir. Porque tem amizades que elas vêm para nos tirar do propósito de Deus. Mas tem amizade que o Senhor nos coloca para nos colocar na direção e no propósito que o Senhor tem. Para mim e para a tua vida. Então, quando Deus te colocar alguém de Deus, receba, glorifica a Deus por essa vida e ore por a vida dessa pessoa. Porque muitas das vezes, por estar intercedendo pela tua vida, não sabemos com as batalhas que eles estão enfrentando. Por mim e por você. Então, esteja sempre orando pela vida dos seus pastores, pela vida dos seus líderes, pela vida dos teus amigos. Porque quando oramos, há uma ação do céu, nos guardando e nos protegendo. Amém? Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim. E chegando a Nazaré, onde foram criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então começou a dizer-lhes:
Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus, aleluias, pode se assentar. Irmãos, essa palavra que Lucas relata aqui, desse acontecimento, que vai falar do ano aceitável do Senhor, como já foi falado aqui pela Levita, que para nós vivermos o ano aceitável do Senhor, temos que entender se estamos posicionados para viver isso. Porque uma coisa é a gente querer, outra coisa é saber se estamos no centro da vontade do Senhor para viver o ano aceitável que Ele tem para mim e para a tua vida. E aqui essa profecia em Isaías, ela descreve a libertação de Israel, o povo que estava exílio na Babilônia. E em relação ao ano do jubileu, mas se cumprimento definitivo, esperava a chegada da era messiânica. O que era isso? Eles sabiam que tinha chegado esse ano, do ano da vontade do Senhor, do ano da vontade do Senhor, das boas novas. Só que tudo isso só iria acontecer quando eles estivessem posicionados, quando eles tivessem entendido qual era a missão dele na terra. E quando Isaías está ali, pronunciando no 61, ele está falando daquele que vai vir. Ele está falando daquele que é ungido pelo Senhor e cheio do poder, e que somente esse poderia libertar os cativos, somente esse poderia trazer a cura, somente esse é que tinha a direção de Deus para fazer grandes maravilhas no meio daquele povo. E quando Jesus chega aqui na sinagoga, ele permitido a ele levantar e ler a palavra. E ele abre exatamente naquela profecia que Isaías tinha falado. Só que ele se apresenta para o povo ali. No momento que ele está falando dele mesmo. Mas as pessoas, como não acreditavam nele, as pessoas, como não davam crédito para ele, e olha que ele estava na casa dele. E as pessoas não davam crédito no que ele estava falando. Diferente de mim e de você, que nem conhecemos a Deus. Sabemos de Deus daquilo que a gente ouvimos, daquilo que nós sentimos. Eles não, ele tinha uma presença ali, uma pessoa representando a figura de Deus. Ele tinha alguém ali que eles podiam conversar, e ali eles tiraram as dúvidas deles, mas eles preferiram dispersar. Eles preferiram desfazer, não deram crédito para quem poderia mudar a história deles. Mas o Senhor, não foi isso que limitou ele de fazer e cumprir a missão dele. Porque o papel de Jesus era vir e libertar os cativos. Era vir e libertar aqueles que estavam corrompidos e mostrar para eles o arrependimento. Coisas que João Batista já estava fazendo lá na frente. Quando ele veio abrindo caminho para Jesus, ele falava para o povo se arrepender dos seus pecados. Ele batizava o povo com água, porque ele falava que quem vinha depois dele era maior do que ele. E faria coisas maiores. E não só batizaria com água, mas com fogo e o poder do Espírito. Só que muitas das vezes temos que entender uma coisa. Quando Jesus entendeu, e ele viu que a necessidade, que ele tinha que ser batizado, porque ele sabia que só ele, na pele do homem, não seria fácil passar por tudo o que ele ia passar. Então foi necessário ele ser batizado, foi necessário ele receber o Espírito Santo, foi necessário ele saber que ele tem a união do Pai, do Filho e Espírito com ele, seria algo que ele poderia passar, porque ele ia passar por muitas coisas que eu e você sabemos qual foi a missão de Jesus e tudo que ele sofreu, para que hoje eu e você estivesse aqui. Muitas coisas que nós não passaríamos nem um primeiro estágio se fosse para nós passar pelo que Jesus passou. E mesmo assim não damos crédito para muita coisa que o Senhor fala conosco. E eu entendo aqui que quando o Senhor fala do ano aceitável de Jesus, do ano aceitável do Senhor, muitas das vezes as pessoas vai ligar uma coisa com outra com o ano do jubileu. Quando o Senhor fala lá em Levítico com Moisés. Só que ali, quando o Senhor está falando do ano do jubileu, o Senhor está falando de uma festa, de uma comemoração, a qual cada 50 anos o povo que era cativo era liberto. O povo que era endividado, as suas dívidas tinham que ser perdoadas. O povo que perdeu as suas terras porque deu elas como pagamento de sua dívida, restituía de volta essas terras. E tudo aquilo, o Senhor, esse ano de jubileu era um ano que colocava tudo na ordem, tudo no seu devido lugar, tudo naquilo que era o certo, e por um momento de dívidas, endividados acabam perdendo tudo. E essas pessoas chegam a um ponto de eles darem as suas terras como pagamento, e ainda não pagando a dívida, eles iam como escravos trabalhar para essa pessoa.
Só que esse ano de jubileu era um ano de perdão, era um ano de restituição. Você voltava a receber tudo de volta o que era seu. Só que nem todo mundo chegava a 50 anos para ter essa vida. Nem todo mundo chegava a 50 anos a sair da escravidão. Muitos morreram ali na escravidão. Nem todos chegaram aos 50 anos para restituir novamente. E quando Jesus vem, ele vem na missão. Não se apegando ao jubileu, aos 50 anos. Ele vem mostrar que ele era o caminho, a verdade e a vida. E que tudo que viesse ao caminho dele, ele tinha uma história nova para essas pessoas. Aqueles que criam no Senhor, aqueles que acreditavam que ele era o Messias. E que ele vinha para trazer transformação para essas vidas. Esse sim, tinha um galardão com o Senhor. E quando o Senhor ele chegava em determinado lugar, ele já sabia o que ele ia fazer. Muitas das vezes a gente lê as histórias na Bíblia e vê que em determinados momentos, em alguns lugares o Senhor entrava e tinha muitos enfermos. Mas ele não curava todos. Porque nem todos eram dignos da sua cura. Nem todos eram dignos das tuas palavras. E muitas das vezes ele estava ali para curar algumas pessoas. E muitos fariseus estavam ali rodeando ele. Porque em algum determinado momento eles queriam pegar ele na mentira. Ou achar que ele estava falando alguma coisa que não convia ele falar. Quando ele falava dele, se dizendo ao Pai. Para eles aquilo tudo era blasfêmia. Tudo para eles era blasfêmia. Era motivo de querer levar ele para julgamento. Só que enquanto não fosse cumprida a missão do Senhor, isso não ia acontecer. Por mais que eles tentavam ficar cercando Jesus, isso não ia acontecer. Porque a missão do Senhor era uma: resgatar aqueles que estavam oprimidos, aqueles que estavam cativos. A missão do Senhor era buscar pela minha e a tua salvação. E o Senhor passou por tudo isso. E o Senhor não se omitiu em nada, porque na pele de homem ele sentiu muitas dores. Ele sentiu vontade também de não querer, não ter tempo para comer e se alimentar, mas ele tinha que alimentar um povo. Ele tinha que levar a palavra, ele tinha que fazer, porque ele era o exemplo daqueles 12 que seguiam ele. Porque a missão do Senhor não era apenas andar com 12 pessoas do lado dele para não fazer nada. Aquelas 12 pessoas, 12 discípulos, andavam com o Senhor, porque era necessário eles olhar para o mestre e aprender tudo o que ele estava fazendo. Porque a garantia do Senhor era: vem comigo, larga tudo o que está fazendo, porque você vai valer a pena você largar o que tem para viver o que você tem para viver comigo. Porque quando o Senhor fazia com que aqueles discípulos prestassem atenção em tudo que ele fazia, a garantia que ele estava dando para eles era: quando eu não estiver mais no meio de vós, vocês farão coisas maiores e melhores do que eu. E hoje nós temos essa promessa, mas nem todo mundo coloca para exercer. Nem todo mundo crê naquilo que o Senhor colocou na minha e nas suas mãos. Quando Paulo teve um encontro com o Senhor, e aquela luz fez ele cair e se prostrar, e quando ele pergunta para o Senhor, né? Senhor, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor fala para ele assim: primeiro vá a um lugar lá na rua direita, que lá enviarei Ananias para ir ao teu encontro e tirar a cegueira de você. Só que esse determinado tempo que ele ficou neste lugar esperando por 3 dias, ali ele estava preparando Paulo para aquele que perseguia as pessoas viesse fazer a vontade do Senhor. Quando Paulo foi tirar as escamas dos seus olhos, que Ananias foi lá e curou ele, ele entendeu que aquele momento era o ano aceitável do Senhor na vida dele. Ele entendeu que ele tinha que sair e fazer a missão e a vontade de Deus. Ele entendeu que com as palavras que ele usava para querer acusar, agora eram as palavras que ele tinha que usar ao contrário. Ele tinha que ganhar o povo para o Senhor. Ele tinha que retribuir para o Senhor tudo aquilo que ele perseguiu, ele tinha que fazer ao contrário. E Paulo entendeu que ele não foi chamado para correr atrás daqueles que pregavam a palavra do Senhor. Ele foi chamado para salvar vidas. E aqueles que sabiam que Saulo, né, na época da Saulo, sabia que Saulo era perseguidor, não entendia quando viam ele falando da palavra do Senhor e falando que aquele era o Cristo, que as pessoas tinham que se arrepender, que as pessoas tinham que aceitar ele. Só que eram os mesmos que olhavam para ele, acusando ele do que ele estava fazendo era errado, eram os mesmos que apoiavam quando ele estava caçando, quando ele estava fazendo ao contrário. Só que Paulo não se limitou. Paulo não parou de fazer a vontade do Senhor. E como que eu e você quer viver o ano aceitável do Senhor, se nós não se posicionar e não se movimentarmos a fazer algo para o Senhor? É muito fácil a gente só querer, mas o que eu e você tem feito? Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes a gente acha que viver o ano aceitável do Senhor é eu estar posicionado dentro da igreja, é eu estar fazendo a vontade do Senhor dentro da igreja,
Mas e lá fora? E aqueles que estão lá fora esperando a minha palavra e a sua palavra para que entre ao coração deles? Aqueles que estão fora cativos. Aqueles que estão lá fora necessitando de uma palavra do Senhor. Quem é que vai levar se nós estamos preocupados em estar dentro do templo e falando dentro do templo? Porque Isaías, quando ele entendeu que ele teve a graça de ver os céus abertos, e o Senhor ali, ele vendo tudo o que estava acontecendo, e ele entendeu que era aquilo que ele estava tendo, a visão que ele estava tendo, quando o Senhor perguntou quem enviaria, ele se posicionou na mesma hora. Eis-me aqui, envia-me a mim. E você, tem pedido para se posicionar para quê? Você tem pedido para o Senhor tantas coisas para querer fazer na obra dele, na casa dele, e você tem feito o quê? Irmãos, o evangelho, ele é um evangelho, vou ser sincero para vocês, é de palavras. É algo que você tem que falar e a pessoa tem que olhar para você e crer no que você está falando. É algo que você vai falar e vai trazer uma transformação para a vida de uma pessoa. E muitas das vezes, não é muito por falar não, às vezes o testemunho da sua vida gera outras vidas. É uma semente que você planta. É na escola você conversando porque as pessoas veem que você é diferente. Quando ela vê que você não está no mesmo oba-oba, na mesma bagunça, fala, aquela ali é diferente. Deve ser crente. Porque é assim que a gente é taxado, né? Os crentes. E aí, o que eles vão fazer? Algumas turminhas vão querer se aproximar de você para saber um pouco da sua vida. Vai querer saber um pouco da sua história. E o porquê você escolheu servir a Deus tão jovem? Porque eu, irmãos, na sua idade, eu falava assim, vou servir a Deus só quando tiver velha. Porque aí eu já curti tudo, já fiz tudo que eu queria. Aí eu vou curtir. Aí eu vou servir a Deus. Quando eu tiver velho, eu vou servir a Deus. Só que o meu querer não é a vontade do Senhor, nem o querer dele. Quando a gente acha que a gente pode dominar a nossa vida e fazer da nossa maneira, o Senhor ele nos barra e fala, parou, filha. Eu te dei corda até onde eu queria. Agora você vem e faz para mim conforme a minha vontade, não mais as suas. E eu entendo que uma pessoa, ela não pode vir para Jesus e permanecer da mesma maneira. Eu não posso aceitar o Senhor, eu não posso descer as águas, eu não posso me batizar, eu não posso ter o poder do Espírito dentro de mim e permanecer sentadinha, quietinha, sem fazer movimento nenhum. Porque o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para resgatar a vida lá fora. Assim como um dia chegaram alguém na gente e falou para a gente do amor de Cristo. Assim como chegou alguém e falou para você, é necessário você largar tudo isso que você vive. Porque tem uma vida melhor para você. Tem uma história melhor para você. E o Senhor sempre vai ter o melhor para mim e para a tua vida. E muitas das vezes aqueles mesmos que um dia te viu lá na bagunça, na bagaceira, que eles te olham hoje e falam, nossa, Deus muda mesmo. Deus transforma mesmo. Hoje eu tenho o privilégio de algumas pessoas que andavam comigo. Hoje eu vejo elas em outras denominações e elas lá servindo ao Senhor. E elas, quando a gente se ajunta, que se encontra em algum lugar, fala, nossa, como é bom servir a Deus, né? E a gente estava lá no mundo, largada, usada por Satanás, batendo em todo mundo e achando que isso era lindo. Porque a gente acha que a vida que a gente vive é uma vida feliz. E não é, irmãos. Não é. A gente é feliz quando a gente bota nossa cabeça no travesseiro, deita, dorme em paz. A gente é feliz quando a gente serve a Deus de coração e verdadeiramente, não por barganha. Porque muitos vêm para o Senhor querendo buscar conserto na vida financeira. Muitos vêm para o Senhor achando que lá fora está difícil, então se eu vim para Jesus, a minha vida vai melhorar. Ô, irmão, engano seu. Como diz o pastor, você vindo para Jesus, se a sua dívida lá está feia, aqui é 10% que você tem que pagar para o Senhor de volta. Só que é 10% que ele vai te dar 90%, que vai gerar tanto na sua vida, vai multiplicar tanto na sua vida, que você fala assim, como eu com tão pouco eu faço tantas coisas. Porque o Senhor, ele é multiplicador nas nossas vidas. É por isso que a palavra fala que com Deus o pouco se torna muito, e é verdade. Hoje, antigamente, quando eu estava no mundo, eu era uma pessoa que eu visava só dinheiro. Na minha cabeça eu tinha que ter dinheiro para me fazer o que eu quero, comprar as melhores roupas e mostrar para os outros que eu era uma pessoa que eu tinha condições para viver uma vida que eu queria ter, por ser nova. Só que quando eu vim para Jesus, a primeira coisa que ele fez para mim é, eu vou te quebrar primeiro porque eu tenho que tirar de você tudo isso que você acredita que isso é importante para você. Eu tenho que te mostrar que depender de mim vai te fazer muito mais uma pessoa feliz do que você estar confiado em cima daquilo que você acha que é o dinheiro.
E quando o Senhor começou a tratar comigo, irmãos, eu vou te falar, na dependência do Senhor não é nada fácil. Não é nada fácil. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Mas viver o ano aceitável do Senhor é aceitar o que Ele tem para você. Viver o ano aceitável do Senhor, as boas novas, só vive quem aceita aquilo que Ele tem para você. Porque nada vai vir de mão beijada. Nada vai ser facilitado na sua vida. E como todo mundo fala, para o crente tudo é mais difícil. Pode ser o que for, irmão. É tudo mais difícil. Mas quando a gente consegue, a gente vê que vale a pena. A gente vê que cada sacrifício valeu a pena. Cada noite que você depositou a tua oração no Senhor, buscando atingir algo na tua vida, e o Senhor conceber aquilo para você, vale cada lágrima que você ajoelhou ali na madrugada. Vale você depositar o seu tempo para o Senhor. Algo que eu estava conversando ontem aqui com o Mateus. Eu falei para ele assim, ó, estou te vendo muito na Vila Formosa, hein? Eu estou te vendo você muito lá, tá até cantando nos jovens. E aí ele falou para mim assim, eu estou tentando, Priscila, gastar todo o meu tempo com o Senhor. Independente da igreja, eu quero estar buscando algo da parte do Senhor. E eu falei para ele, você está certo, sabe por quê? Porque quando o Senhor me parou, falou para mim, vou fechar todas as portas, e agora você vive o que eu tenho para você. Eu falei para ele, eu ocupei todos os meus tempos, todas as minhas horas nas coisas do Senhor. Eu estava em consagração, eu estava em oração, eu estava no culto da tarde, no culto da noite. Eu gastei meu tempo com o Senhor. E isso para mim foi muito valioso. Porque hoje a gente vê que toda a bagagem daquilo que a gente buscou no Senhor valeu a pena. Você chegar na tua casa e ver sua família, todo mundo bem, sua família estruturada e tudo dando certo, vale a pena. Você chegar num ministério onde você chega quebrada e você consegue ver a mão de Deus trabalhando em prol da tua vida e tudo se endireitando, aquilo que você olhava com seus olhos carnais e falava, nada disso aqui vai dar mais certo, tá tudo lascado. Aí o Senhor fala, vem comigo e confia em mim. Vem comigo e confia em mim. Porque Ele é um Deus que quando você entra na presença dEle, irmãos, não tem como permanecer da mesma maneira. Quando você confia 100% no Senhor, não tem como você permanecer da mesma maneira. Ele começa a mover algo na sua vida assim tão pequenininho dentro da igreja que você nem percebe. Você chega, você senta, sempre tem alguém para te falar uma palavra, sempre tem alguém para te dar um abraço, sempre tem alguém para te trazer uma palavra da parte do Senhor. E muitas das vezes, quando a gente está no começo, a gente se sente meio sozinho, a gente fala, nossa, ninguém falou comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque nosso pensamento ainda é humano, nosso pensamento ainda é carnal, a gente está pegado em abraço, a gente está preocupado se o irmão está aqui do meu lado, está vendo a minha situação. Só que aquele lá em cima, ele está de olho em tudo que acontece na tua vida. E ele sabe que quando você recorre à casa dele, aí ele sabe que você está dizendo, Senhor, com as minhas forças eu não posso mais. Mas agora eu confio no Senhor. Agora eu creio no Senhor. Porque a minha história ela só pode mudar quando eu confio 100% no Senhor. E quando Jesus vem aqui na sinagoga se apresentar e dizer que era ele, quando ele fala aqui no 21, então começou a dizer, hoje se cumpre em mim as escrituras em vossos ouvidos. Eles não entenderam o que ele estava falando ali. Eles não entenderam que era ele, o ungido do Senhor, cheio do poder que ia mudar a história daquele povo. Mas aqueles que cruzaram o caminho dele, que ele disse, larga, me segue, entenderam e vieram com ele, esses ainda andaram com ele, viram tudo aquilo e ainda não conheciam Jesus. Pois nós somos glorificados no nome do Senhor. O Senhor glorifica a nossa vida, porque nós não vimos ele, não andamos com ele, mas nós cremos nele. Então eu creio que a maneira que o Senhor tem de tratar na minha e na sua vida, sempre vai ser o melhor. Por mais que às vezes doa, porque muitas das vezes vão pedir algo por Senhor e Ele vai nos dizer não. Só que o não do Senhor, muitas das vezes, é um grande livramento nas nossas vidas. No momento a gente não entende quando a gente ouve o não do Senhor. Só que muitas das vezes é esse não do Senhor que vai fazer você atingir aquilo maior do que você estava esperando. Então o não do Senhor para você é um sim amanhã. Só que para isso nós temos que esperar na boa e perfeita vontade dEle. Porque nós nunca vamos fazer a obra dele de qualquer jeito e de qualquer maneira. O Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz. E a missão do Senhor foi essa, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, ouvindo a palavra dele. A missão do Senhor foi vir, brigar, lutar por nós,
buscar a nossa salvação, porque com tudo que ele passou, o principal foco dele era a nossa salvação. E o Senhor morreu na cruz, porque foi necessário. Esse foi, quando o Senhor morreu na cruz por mim, por você, o foco dele era, os meus filhos não podem desistir por tão pouco, porque eu não desisti deles. Passar pelo que ele passou, humilhado do jeito que ele foi, cuspido do jeito que ele foi, chicoteado do jeito que ele foi, e terminar numa morte de cruz. Nada fácil. Quem falou que nós iríamos conseguir passar por isso? Acho que na primeira chicotada eu já estava entregando os pontos, estava entregando até minha mãe. Só que Jesus não, ele veio para suportar tudo por mim e por você. Então eu creio que o Senhor ele não aceita. Quando ele coloca algo para você fazer, você fala, hoje eu não estou afim. Imagine como isso entristece o coração de Deus. Porque quando tudo está difícil, hoje eu até comentei isso com a missionária ali, quando tudo está difícil, a gente consegue arrumar tempo para tudo para o Senhor. Quando tudo está apertado, você consegue arrumar tempo para o Senhor. Mas quando ele começa a ver que você está se empenhando ali pela obra dele, fazendo as coisas dele, ele começa a se movimentar e fazer algo pela tua vida. Aí você já vê que a sua vida está tudo certinho, bonitinho, você já começa a fazer o quê? Olhar para trás. Para quem nos cultos todo dia? Não precisa mais disso. Eu vou só no domingo, tá bom. Tá tranquilo. Minha barriga não está doendo mais, não está faltando nada dentro de casa, as contas estão pagas. Para quê? E o Senhor, ele é tão generoso. O Senhor, ele é tão generoso porque ele sabe que você vai voltar para trás. Ele sabe que a te abençoando e você saindo da dificuldade, você vai largar ele, você vai abandonar ele novamente. Só que ele também sabe que quando tudo apertar e ficar difícil, você vai voltar. Porque você sabe que o único lugar que te acolheu, que te abraçou e te fez levantar novamente foi a casa do Pai. Foi buscar por ele verdadeiramente. E aí o teu processo começa tudo de novo. Só que aí, irmão, eu acho uma grande besteira. A pessoa está lá toda quebrada. Ela vem para o Senhor transforma a vida dela, muda a história dela. Aí ela prefere olhar para trás e comer do próprio vômito. Para ter que passar todo o processo novamente. Sabe por quê? O Senhor ele vai ter que te receber de novo. Mas vai ser necessário você começar tudo de novo também. Porque nada vai ser facilitado. E é da maneira que Deus trabalha. E é isso que nós temos que entender. Viver o ano aceitável do Senhor é aceitar tudo aquilo que Ele tem para você. É você entrar dentro do propósito. É você entender e compreender que para fazer a obra do Senhor, nós temos que estar no centro da vontade dEle. Do querer do Senhor. É ver todo dia você levantar, tendo que trabalhar, muitas vezes como a diaconisa aqui falou, a obreira aqui falou, profetizei agora. Como a obreira aqui falou, às vezes a pessoa reclama de tudo. Ela tem um emprego, ela reclama. Não falta nada dentro de casa, ainda assim ela reclama. Mas quando perde tudo aquilo que para ela reclamava, aquilo começa a fazer falta, porque é assim que o Senhor trabalha. Se você não dá valor nas pequenas coisas, então quando te faltar, é as pequenas coisas que você vai desejar ter. Então se você tem um emprego, irmão, glorifica a Deus por essa porta de emprego. Porque quantos estão desempregados e estão aqui, buscando. Senhor, me ajuda. Abre uma porta. Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, me ajuda. Senhor, olha eu aqui. Só que muitas vezes tem momentos que o Senhor não vai abrir nada. O Senhor não vai permitir nada. Porque é o ano de você aceitar o que Ele tem para você. E muitas das vezes você não pode estar preso às coisas de fora. Foi o que o Senhor fez comigo. Para mim viver a vontade do Senhor, Ele teve que fechar tudo. Porque enquanto eu vi que tinha uma válvula de escape, eu ainda estava me achando. Porque eu não tinha 100% de segurança no Senhor. Eu achava que enquanto eu tinha uma porta, uma válvula de escape, dali saía a minha segurança, que era o dinheiro, estava ótimo, estava tudo bem. E aí o Senhor, Ele foi bem assim, sabe? Eu estou fechando tudo. Porque você tem que entender que você é dependente de mim. Eu vou fazer você entender o que é depender de mim. O que você esperar em mim. Não foi fácil, irmãos. Não foi fácil, mas o trabalhar de Deus na minha vida foi tão grande, que no começo, nos primeiros dias eu só chorava. Porque é difícil quando você tem tudo e olhar para o lado e não tem nada. É fácil você abrir sua geladeira e ver ela cheia, e no outro lado, você olhar do outro dia e não tem nada. E você chorar e falar, Senhor, para isso que você me chamou? Para passar dificuldade?
Foi para isso que o Senhor quer que eu sirva o Senhor? Para viver dessa maneira? Só que aquilo ali era um trabalhado de Deus na minha vida. E era necessário. E era necessário. Porque Deus tinha que quebrar em mim aquele orgulho que eu tinha. E hoje eu sou grata a Deus. Porque quando eu podia, eu escolhi o que comer, o que beber. Hoje não, eu glorifico a Deus a tudo que entra na minha casa. Eu não faço questão de marca, de nada daquilo. Eu glorifico o Senhor por tudo aquilo que entra na minha casa. Porque é assim que o Senhor nos ensina. Porque a barganha, ela faz a gente assim, enquanto você tem, você ostenta. Mas tem momento na sua vida que o Senhor fala assim, ó, a ostentação aqui acabou, agora começa a aprender a ser humilde. Começa a aprender a ser obediente. Porque Jesus foi humilde e obediente. Por que nós temos que ser diferente? Por que eu tenho que chegar e achar que se eu colocar uma roupa melhor, eu estou melhor do que a irmã? O que vai me fazer mais crente, por eu estar de vestido ou ela de calça? Isso não vai mudar em nada, porque o caráter cristão que eu tenho e ela tem, e isso não justifica quem eu sou, quem ela é, mas o Senhor sabe. Mas o Senhor sabe. E muitas das vezes as pessoas perdem tempo com essas picuinhas, com esse tipo de coisa. Achar que o jeito dela é melhor que o outro. Achar que ela é mais capacitada do que o outro. E muitas das vezes a gente se deixa se levar por esse tipo de coisa. A gente se entristece, a gente fica de cantinho. E o Senhor está falando, sai do cantinho porque eu não te chamei para o cantinho. Porque enquanto você estiver ouvindo o homem e se afastando do que eu tenho para você, você não vai viver o ano aceitável do Senhor. Então fecha os teus ouvidos para aquilo que o homem tem falado, para aquilo que o homem tem entristecido o teu coração, para aquilo que as pessoas têm falado que você não é capaz. O Senhor, Ele acredita em você, Ele acredita no teu ministério, Ele acredita que você é capaz. O Senhor não chama ninguém que Ele sabe que não vai ser capaz de fazer o que Ele pediu. E tem pessoas que a gente acompanha, a gente vê pessoas que foi ferida, e muitas vezes dentro da igreja. Só que o Senhor, Ele é bom. Ele é bom porque Ele faz. Aquele que estava lá se achando um exaltado, o Senhor, Ele tira. Porque Ele levanta o humilhado. E Ele mostra para o humilhado, você é capaz. Sobe lá e faz o teu melhor. Tem dias que nós não estamos a fim de fazer nada. Nem de orar, nem de louvar, nem de pregar. A gente quer ficar só quietinho. Esperando alguém para vir se alimentar daquilo que a pessoa vai falar. Aí o Senhor fala assim, fala para você assim, ó. Está sentadinho por quê? Está cansadinho? Está doendo? Foi ferido? Então levanta. Pega a sua maca e anda. Porque Ele não vai chamar ninguém que quer ficar encostado. Ele não vai chamar ninguém para ficar no mimimi. Ele não vai chamar ninguém para a obra dele que não quer se movimentar a fazer nada. O Senhor só chama pessoas que querem ser capacitadas, pessoas que querem ser cheias do poder de Deus para fazer a vontade dele e alcançar vidas lá fora. Alcançar vidas com a tua palavra. Alcançar vidas lá fora com a direção dele. E é isso que o Senhor vai esperar de mim e de você. Então, entenda, o ano aceitável do Senhor. Antigamente o povo esperava os 50 anos para viver o jubileu. Ah, pronto. Tá tudo certo, vai voltar para mim, vou ser restaurado tudo na minha vida. Eu vou voltar para minha casa, eu vou deixar de ser cativo, eu vou deixar de ficar devendo. Tá tudo certo. Mas nós não vivemos os anos de jubileu. Nós vivemos pela graça do Senhor. E pela tua misericórdia. Então que essa palavra venha ficar no teu coração. E entender que viver o ano aceitável do Senhor é aceitar o que Ele propôs para você. É aceitar o que Ele tem para aplicar na tua vida. É aceitar que não é o que você quer, é o que Ele já escolheu para a tua vida. É você colocar em prática aquilo que o Senhor já ministrou no teu coração. É aquilo que o Senhor já te mostrou que você tem que fazer. E nunca deixa que a dúvida venha pairar na tua mente. Será que isso é de Deus? Se está no teu coração, já chegou no coração de Deus primeiro para estar no seu coração. Então aceita o que o Senhor tem para você. Faz a vontade de Deus. Porque Ele sempre vai ter o melhor para a minha e para a tua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvem ao Senhor. O culto inteiro falando da mesma coisa, né, irmão? Se mexer. Tem que se mexer. Tem que sair do lugar, tem que fazer alguma coisa de diferente. O Senhor está falando para você se movimentar. Amém? Ficar quieto é muito bom, irmãos. Não sei você, irmão, mas todas as vezes que eu pensei em parar, uma prova apareceu para empurrar para mais perto de Jesus. É só você pensar, falar, tô
Ó, provinha.